mas o mundo que provém, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Vou repetir o verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Que o Senhor Jesus possa vir abençoar e vivificar a sua palavra em nossos corações, de acordo com a necessidade de cada um. Te pedimos, ó Senhor, pelo teu próprio nome. Amém. Assentai-vos. A gente tem que ser nada, porque de qualquer maneira sempre somos nada. Até que seu coração seja mudado. Se estamos dispostos a confessar nossos pecados, então teremos confiança. Eles morreram confiadamente com corações limpos. São tópicos muito importantes. Encontramos no 4º selo, 6º selo, 5º selo. A gente tem que ser nada, o que realmente somos. Até que seu coração seja mudado, se estamos dispostos a confessar nossos pecados, e então teremos confiança. Eles morreram confiadamente com corações limpos. Vamos ver o que realmente Deus tem nos dado gratuitamente. Nessa linha de palestra, porque é o que vamos ter, não estudando propriamente os mistérios apocalípticos dos selos, mas sim o mistério da vida prática, que é um grande mistério. Aliás, é o principal. Ao estudar sobre o milênio, a nossa conclusão é esta: que o importante é estar lá. Não é saber de que jeito vai ser, como vai ser, quem vai estar, quem não vai estar. O importante não é propriamente a teoria do assunto, mas sim a prática. Isto quer dizer, estar lá. Pouco adiantaria uma mulher conhecer toda a lei da genética, da concepção, e nunca ter um filho, nunca conceber. Enquanto a outra não sabe nada disso e concebe várias vezes. Cria vários filhos. Isso é a prática da coisa. São leis que operam independentemente do entendimento, da mente, do intelecto. E nós, tendo esse conhecimento, a igreja, com esse conhecimento espiritual, ela não foi levada pelo espírito nicolaíta, que conquistou lá naquele cavalo branco de Apocalipse 6, conquistou os leigos, isto quer dizer o laico. Por isso vem o nicolaíta, não é? Conquistar o laico quer dizer conquistar os leigos e tirá-los da frente da igreja, invalidando assim a chamada suprema de Deus para um Pedro, pescador, analfabeto, e demais outros, bem como um Saulo, formado aos pés de Gamaliel, que não teve nada a fazer senão desincompatibilizar sua mente, como aconteceu com Moisés lá no deserto. Então a igreja
Uma vez libertada, salva dessa conquista maligna, ela continua sempre, ela irá até o fim, até o rapto, valorizando essa lei de Deus, não concebendo as coisas de Deus somente pela cabeça. Nenhuma mulher concebe no cérebro, na cabeça, ela concebe no ventre. A mulher que concebe apenas na cabeça carrega uma psicose, ela fica demente, então ela gera filhos na cabeça só, se casa na cabeça, gera filhos na cabeça, e dali não aparece nenhuma prática. A igreja é assim. A igreja natural, a carnal, ela concebeu na cabeça, mas não concebeu no ventre. Por isso não pode dar à luz o Filho. O Filho é o Senhor Jesus Cristo. Essa é uma linguagem que não tem erro para ela, não tem, essa comparação não existe dúvida, porque é a lei de Deus, é natural, ela é a Bíblia, e a Bíblia é escrita dessa forma. Paulo, quando falou do casamento do homem e da mulher, disse: eu estou vos falando do mistério de Cristo e da igreja. E isso vem em coesão desde o ventre do Gênesis até o Apocalipse. Agora, vamos ver aqui no quarto selo, parágrafo 150. Agora, nos últimos dias, de novo tem prometido enviar um mensageiro para chamá-los e restaurá-los à fé original da palavra, que enquadra perfeitamente com a introdução. A fé original da palavra é aquela que independe do intelecto. Maria não podia de forma alguma entender, quando ela quis perguntar: como eu vou conceber esse menino sem conhecer varão? Então o anjo logo disse que ela conceberia por obra e graça do Espírito Santo. Ela não titubeou, ela não discutiu, ela disse: cumpra em mim segundo a tua palavra. E é o que acontece com a igreja, a qual ela representa na Bíblia, porque Maria representa a igreja, que concebe sem sensação, concebe diretamente de Deus, do Espírito Santo. Então, esses mensageiros, se tratando especialmente do último, restauram a fé original da palavra. Só que a igreja natural não quer receber. Ora, se o próprio Senhor Jesus Cristo viesse agora em carne na terra, a igreja, as denominações não receberiam. Você diz: é verdade? É verdade, incontestavelmente é verdade. Faça uma comparação entre a igreja daquele dia que Jesus veio, nasceu, começou o seu ministério aqui na terra pessoalmente, com a igreja de hoje. Aquela igreja era muito mais limpa, muito mais genuína, muito mais autêntica. Ela não recebeu, porque
o receberia agora? De forma alguma. A igreja não o receberia nesta era. Nós conhecemos uma história, um tratado de uma igreja que estava precisando de pastor. Essa igreja é muito conhecida no mundo todo, tradicional. Então um diácono da igreja traçou o perfil de um pastor para aquela igreja. Mas ele traçou o perfil, ele tirou o retrato falado do pastor das cartas de Paulo, em relação às mulheres, em relação aos empregados, aos patrões, a conduta e ordem da igreja. Quando ele apresentou o seu candidato, eles perguntaram: mas que pastor é esse? Ele disse: é Paulo. Disse: não, mas ele não serve para ele. Com essas exigências todas, ele não serve para nós. Paulo não serviria para ser pastor de nenhuma denominação hoje. Eles dizem que Pedro foi o primeiro papa. Deixa que Pedro viesse agora, ressuscitasse agora, e vê se a Igreja Católica Apostólica Romana o receberia. De forma alguma. Para começar, ele não tinha ouro nem prata. Para começar, ele era casado. Tinha sogra, Jesus curou a sogra dele. Para começar, ele batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Para começar, ele não creu em 3 pessoas distintas. Ele disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, habitar. E quando ele mostrou a posição da mulher na sua carta, 1 Pedro capítulo 3, e quando ele mostrou aquele quadro ali é de São Pedro. Ele é basicamente de São Pedro: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Você acha que São Pedro seria acatado pela Igreja Católica hoje? Ele não aceitaria adoração. Quando Cornélio ajoelhou sobre os seus pés, ele não aceitou. Como é que fica a coisa? Agora você diz: ó, Paulo sim. Deixa Paulo vir aqui. Será que eu gostaria de ter Paulo comigo? Será que você gostaria de ser pastoreada por São Paulo? E o profeta diz que o profeta Elias, chegasse hoje na sua porta, você talvez teria que tampar o nariz para mandar ele embora assim, ó. Vai embora daqui, não te aguento. E Elias era implicado como Deus, com a mulher que pinta as unhas, os lábios, os olhos, e assim por diante. Ora, tudo isso caracteriza o mensageiro original da palavra original. Não querem receber. Nós vamos ver aqui na frente que ser batizado só em nome do Senhor Jesus Cristo não quer dizer tudo. Crer no profeta não quer dizer tudo. Estão tão arraigados em seus dogmas e credos até a tal ponto que talvez se Deus mandasse um anjo, então, porém Deus não opera dessa maneira. Ele não pode mandar um anjo.
Os anjos atentaram para isso, para pregar. Você já pensou, um anjo celestial, você reunia aqui, a igreja se reunia, de repente ele aparecia aqui, batia as asas, descia aqui, matava logo quem tinha que morrer, curava quem tinha de ser curado, depois voava, desaparecia no teto e ia embora. Não tinha filho, não tinha mulher, não tinha sexo, não tem problema, não tem que botar gravata, nem roupa, nem... Seria bom, né? Mas ele toma alguém ignorante e até estúpido, sem educação, que quase é analfabeto, e toma essa classe de pessoa, porque não é nada, e pode operar através dela. Isso foi o que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 6 conquistou. Tirou da frente. Você vê que quando Pedro estava sendo usado, ele disse, mas como? Homem sem letras? Portanto, se alguém pensa ser algo grande, ele não pode utilizá-lo. Deus não depende da esperteza, do gênio, de ninguém. Aquele grande inteligente. Não. Deus não pode utilizar a ninguém que queira ser algo grande. Sempre tem operado assim. A gente tem que chegar a ser nada. Absolutamente nada. Para então ser algo para Deus. Mas nós carregamos naturalmente uma incumbência de sermos algo, queremos ser algo. O elogio nos alegra, nos anima, nos leva a prosseguir. Então ele diz, é difícil Deus usar um homem e aquele homem permanecer humilde. É difícil Deus usar um homem e aquele homem continuar gostando da humildade, sentindo-se bem com as pessoas humildes. É difícil. Agora nós vamos para o quarto selo, parágrafo 173. Esse aqui nos causa assim um tipo de até um certo desespero. É só o 173 do quarto selo. Agora, sendo batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, é muito correto. Aliás, é o único batismo que existe na Bíblia, no Novo Testamento. Os apóstolos, é em nome do Senhor Jesus Cristo. É o batismo de Pedro. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu nunca vi o Papa repetir essa ordem de Pedro. Ora, se ele é o sucessor de Pedro, como pode ter outro batismo então?
diferente do de Pedro. Isso é correto. Só que não é também tudo. Não é a obra completa. Você não anda 1000 metros sem andar o primeiro metro. É claro. Você não ajunta 1 milhão de cruzeiros sem ter um cruzeiro primeiro. Porque aquilo começa de 1 até 1 milhão. Porém, não é uma obra completa. Não é 1 milhão completo. Falta muito. Não, senhor. Vocês não podem ficar descansados somente nisto. Porque sois batizados de uma maneira correta. Sendo batizado de uma maneira correta, então deve-se viver de uma maneira correta. Você poderia ser batizado 50 vezes dessa maneira correta, e não lhe seria de nenhum proveito até que seu coração seja mudado. Tudo tem que ser unido, entrelaçado. Por quê? Dali parte uma jornada. Se você não pode se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, ora, se você não pode o mínimo, como você poderá o máximo? Quem é fiel no mínimo será fiel no máximo. Você não pode, de forma alguma, começar uma vida apostólica, bíblica, sem ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. É claro. Mas isso não é tudo, é o que o profeta está mostrando. Agora, esses comentários todos estão dentro dos selos? Com que razão? Com qual objetivo? Justamente para mostrar que isto realmente tem significado dentro do Apocalipse. Isto quer dizer, na revelação. A revelação começa, na verdade, pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa revelação começa por aí. Mas ela não é somente isto. Isso é como o início de uma viagem. Somente isso. Então, ela dá um início para uma mudança radical, completa em sua vida, porque essa mesma Escritura que diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, diz: e recebereis o Espírito Santo. Não há uma pessoa que receba o Espírito Santo e que não tenha o seu coração mudado. A conversão do profeta não tirou do seu sangue, da sua natureza, a caça, a pesca, mas tirou o mau gênio. Aquela natureza mesquinha, aquela natureza polêmica, questionável, irritada,
neurastêmica, histérica, nervosa. Tem que ser mudada. Agora, sem essa mudança, não há novo nascimento. Não há novo nascimento sem mudança. Todo mundo que quer explicar o que é o novo nascimento se embaraça, porque o novo nascimento é como o vento. Foi o que Jesus disse lá em São João 3. Ninguém sabe para onde vai, de onde vem, nem para onde vai. O novo nascimento é uma revelação. E é um acontecimento interior que, sem dúvida alguma, se manifesta. Vamos olhar para cá, irmãos. Eu acho que a palavra é mais interessante do que o choro de um bebê. Então, é uma mudança interior, é uma experiência interior que reflete, que causa, na verdade, uma manifestação exterior. Não tem como ficar nascido de novo só lá dentro. Só na alma. Se isso nos põe em aperto, nos põe em dificuldade, começa por mim. Começa por esse esqueleto aqui. Não se pode entender novo nascimento sem mudança de vida. Sem mudança de coração. Então perguntaram para ele: irmão Brana, como é que eu vou fazer para amortecer, para aplacar esse mau gênio? Ele disse: aplaque seu mau gênio com oração e lendo a palavra. Nós conhecemos aquela história que está também implícita, ela está nos selos também, está nisto aqui, daquele velho índio que recebeu o Espírito Santo. Então perguntaram para ele como é que ele se sentia, e ele, na linguagem de índio, ele fez uma comparação grosseira. Ele disse: índio se sente como se tivesse dois cães dentro de si, um preto e um branco, e um está constantemente rosnando para o outro, estão mostrando as suas dentarras um para o outro. Mas perguntaram: e qual dos dois que vence? Ele disse: é aquele a quem índio mais alimenta. Agora, você sabe perfeitamente quando você está alimentando a carne, dando vazão para ela. Você sabe que nós obedecemos os menores toques da carne, dos sentimentos. Nós obedecemos. Sente de comprar, corre e compra. Sente de vender, corre e vende. Sente de vestir, corre e veste. Sente de cortar, corre e corta. Sente de tingir, corre e tinge. Sente de usar, na mesma hora. Tudo que você sente que está a seu alcance, no físico, material, você usa. Tudo que você sente de usar, de comer, de beber. Mas veja quanta coisa espiritual você sente e você resiste.
Olha, isso dá um desespero na gente. É por isso que a gente chega a ficar de birra com a razão, com a carne, também danada, você vai morrer. Tem gente que chega a essa conclusão. Eu não faço uma coisa, mas a outra também eu não vou fazer. Você vai morrer aí de pirraça. Mas já que você é pirracento, então eu vou pirraçar também. Mas é de se observar isso, ou não é? Com tudo que nós temos hoje, dá vontade de comer uma pizza, só telefonar, a pizza vem na porta. Isso não falando de passos pecaminosos, isso não falando de outras coisas, que é tudo a toque de botão também. A carne está muito folgada, está chorando demais. Nós temos gente aí fazendo cirurgia de luxo, enquanto eu estava vendo corredores e corredores de pessoas, crianças morrendo à míngua, numa fila esperando uma consulta médica, morrendo por necessidade de vida. O espírito executivo tomou conta da terra. Quem pode, gasta. Gasta mesmo. Não tem jeito, gasta. E não há salário que chega. Ganha 3 milhões, não dá. Passa para 5, não dá. Passa para 10, que não dá. Mas é inflação, isso é inflação. Passa para 20, não dá. Passa para 30, não dá. Não. Enquanto você está, um está ganhando 5, tem outro ganhando 50. Não dá para os 50 também, não. A mulher dele anda mais insatisfeita do que a sua. O carro para ela tem que ser 0, todo ano. E se não gostou daquele, já começa a maldizer. Vê na televisão o lançamento no outro, lá já fica. Roupa, não tem roupa que chega. Sapatos. Estão enganados. E pode te dar. Você diz, se eu tivesse ao menos a metade daquilo. Dá aquilo também para você. No princípio você fica satisfeita, feliz, no princípio. Mas ao passar do tempo, daí a pouco começa a fazer o biquinho. Começa a coisa. Isso é de um modo geral. Generalizou. Não há ninguém dando graças. Feliz, satisfeito, de alma, de coração. Não. Mas até que seu coração seja mudado. Isso é até que seu coração seja mudado. Não tenha dúvida. Quando tudo isso for unido, e que o espírito de adultério sair das mentes. Agora você assusta, porque adultério, quando se fala em adultério, só pensa na parte moral, só sexo. Não. Os adúlteros não são somente aqueles que prostituem, não. Que adultera
sexualmente falando. A vida está adulterada. Os sentimentos se tornaram adúlteros. Adulterados em seus princípios, em suas maneiras. Por isso é que eu fico pensando, eu fico olhando assim as aspirações do povo. Um povo naufragado no pecado, com a mente adulterada. Funcionários que tomam conta da coisa pública, tudo trata veículo e material de uma maneira terrível. Eu falo com conhecimento. Combustível é roubado, pneu é roubado, o tempo, o relógio é adulterado, tudo adulterado. E a renda da nação é para pagar funcionário público e forças armadas. Qualquer estradazinha que vai fazer tem que buscar dinheiro emprestado lá fora, porque o que recolhe aqui dentro mal dá para pagar funcionários e forças armadas. E esse povo pensa em carnaval, é em sexo, é cerveja, é praia, é futebol, é corrida, é tudo que é carne, e quer um governo limpo. Quero um governo bom, quero um governo próspero. Que jeito? Não tem jeito. Como é que você quer vamos comparar assim? Você quer lá um cordeiro dirigindo e governando uma cabritada, cabritos, aquele cordeiro manso que dá tudo para o povo, comida na boca e tudo para o povo. Um cordeiro governando cabritos. Isso não vai acontecer nunca. Só tem que sair bode do meio de cabrito. Só tem que sair cabrito do meio de cabrito. Se não houver uma mudança de coração, não há respeito pela coisa pública, não há respeito pelas coisas de Deus, não há temor na aplicação do dinheiro, das verbas. Não tem como, gente. Não há mais conserto, não há mais como salvar as nações. O problema é inteiramente individual. Não lhe seria de nenhum proveito até que seu coração seja mudado. Quando o coração mudado, acontece isso aqui. É mudado. Aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem,
que se corrompe pelas concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Como? O sangue sobe, mas não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixa o sol se cobrir. Irado, nervoso. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, porque nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, o avarento ele é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Agora aí onde você, com outras referências, vai ver. A pessoa saiu da comunhão, que seja qualquer motivo, sempre tem um motivo. Afastou da comunhão. E você começou a andar com ela, pode saber, você também vai cair. No mesmo estado dela. Não tem, é 2 mais 2. Um contato com uma pessoa que está chorando suas mágoas, lamentando, clamando para levantar de novo, é completamente diferente. Mas quando a pessoa se torna arrogante, espreitando por aí, pode saber, você vai cair também. Se você continua sendo companheiros deles, você já está na malha. Não tenha dúvida. Porque 2 não andam juntos se não estiverem de acordo. Portanto, não sejais seus companheiros. Aqui, São Tiago, foi São Tiago, não é? Eu creio que sim, São Tiago. É que diz aqui: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, que qualquer que se faz amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O amigo do mundo é adúltero, é adúltera. Ele diz aqui: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos,
e não podeis alcançar. Sempre o invejoso ele não tem capacidade, né? Então fica de longe atirando pedra. É igual a hiena. Combateis e guerreais, e nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? É capítulo 4 de São Tiago. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Tem sim. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Está na hora de parar. Mas nós temos que, então, ir para o sexto selo, parágrafo 3. É o sexto selo. Ele diz assim, parece que é na oração que ele está fazendo. Ele diz, assim que se estamos dispostos a confessar nossos pecados e fazer o que é correto, e rogar por sua misericórdia e clamar a Deus, Ele está disposto a conceder-nos o que lhe pedimos. Aí então nós teremos confiança. Porque está faltando muita confiança, não é? É o quarto selo, parágrafo 4. Eu destaquei somente isso aqui. Damos-te graças pelo que Ele tem sido para nós e confiamos que permanecerá conosco enquanto seguimos viajando. Enquanto nós estamos viajando aqui, Ele permanecerá conosco. Isto quer dizer, nós temos confiança de que Ele está conosco. Eu não vou tecer comentário, porque o nosso tempo já esgotou. E aí vem o quinto selo, 79. Que diz, que fizeram? Voluntariamente saíram para dar suas vidas, se referindo àqueles do passado, né? A eles não lhes importou isso, porque o espírito da igreja naquele dia foi de obras e sacrifício. Eles subiram ali confiadamente, com o coração limpo. Os seus corações haviam sido mudados. Por isso eram corações limpos. Eram corações ungidos com o verdadeiro Espírito de Deus daquela era. Hoje nós ouvimos sobre a unção. Isso combina perfeitamente. Porque é outro assunto que tomaria muito tempo nosso. Porque, você sabe, o mundo está ungido com espíritos. Uma mulher como essa Xuxa, essa Angélica, e essas outras mulheres famosas, como Madonna, não sei mais quem, elas ungem as mulheres. Unge as mulheres. Elas saem ungidas com o mesmo espírito delas. Elas se parecem mutuamente no falar, no agir, no vestir. Agora, a gente percebe quando a gente está ungido,
pelo espírito do mensageiro. O espírito do mensageiro, ele é limpo. Ele não é contencioso, ele não é polêmico, ele não é iracundo. Eu fico pensando, a gente fica cansado, esgotado, a gente fica nervoso, quando devia ficar mais brando, né? Mais manso. Fica mais nervoso, porque você não aguenta falar uma coisa duas vezes. É porque não está dando conta. Tem que entender que a pessoa não está dando conta, gente. Seu pai está esgotado. Essa é a verdade. E não há, nós estamos no mundo de uma mocidade cansada. Nem mesmo esses lutadores de boxe, na época do irmão Branham, 30 anos atrás, já não eram mais o que eles tinham sido no passado. Eles estão desmontando aí no ringue. O profeta comenta isso. Uma mulher para dar à luz aí mais de 3 filhos é um milagre. Juntando com a concupiscência, né, da carne dela também. Associando uma coisa com a outra. Então o mundo está batizado. É como dizia o irmão Juca, esse está batizado. Esse recebeu. Agora a noiva tem que estar batizada com o espírito do noivo. Como é que faz, não é? Diz, ó, gente, vocês, eu tenho que apelar para o irmão Branham e dizer, vocês não olham para mim não. Olha somente para isso. Olha somente para isso. Eles subiam confiadamente, eles enfrentavam todas as situações com confiança no coração, porque seus corações eram limpos, eles não tinham pecados ocultos de seus maridos, de suas esposas, eles não tinham nenhuma mentira para sobreviver, eles estavam ungidos com o verdadeiro Espírito de Deus daquela era. Por isso morreram como heróis, sacrificados, sem negarem a palavra. Fiquemos de pé. Eu pediria ao pastor Wagner Marques para fazer uma oração de encerramento. Depois o irmão Elias espere a congregação. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, que o Senhor tem falado conosco nesta noite, Pai. Que possamos realmente ser mudados de coração, ó Pai. Temos ouvido, Senhor, a palavra. Agora nos ajuda a viver esta palavra que nós temos ouvido. Vivifica esta palavra no nosso coração, que ela possa tornar mesmo, Senhor Deus, viva em nós, em cada irmão, cada irmã que esteve, que está aqui nesta noite, nas crianças também, ó Pai, que haja uma mudança em nosso ser, até que Cristo possa ser visto em nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Às 22 horas, a Rádio Clube, não esqueça, vire um para o outro, diga: Deus seja contigo, meu irmão. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus Cristo.